No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a gente encontra a oração do Pai Nosso, que quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orarem. E eu quero mostrar para vocês que essa oração não é simplesmente um modelo de oração, mas ela é um modelo de vida. Ela mostra muito mais que um modelo de oração, porque a gente está acostumado a ouvir as pessoas falando: a oração do Pai Nosso é o modelo perfeito de oração. Mas eu quero dizer para vocês que ela é o modelo perfeito de vida, porque a oração, ela não só envolve palavras. Quando você ora, você não está orando só com palavras, você não está apenas recitando algo, você está em concordância com todo o seu ser. O seu coração pulsa aquilo, a sua alma deve pulsar aquilo, o seu entendimento, toda a sua força tem que pulsar essas palavras, tem que estar totalmente alinhado, em concordância, em uma só carne, em um só coração, uma só verdade nessa oração. Então, quando você ora, você não ora com palavras, você ora com vida, com a sua vida, você entrega a sua vida. Então, quando Jesus ele estava orando, ele ensinou a orar daquela forma, ele não estava somente ensinando palavras, somente como a gente deve falar, mas ele estava ensinando realmente como a gente deve dar a nossa vida na oração, como a gente deve se submeter. E para a gente entender melhor, eu quero fazer um paralelo aqui entre a oração do Pai Nosso, a maneira como Jesus viveu e como ele morreu na cruz. Porque a oração do Pai Nosso revela totalmente o caminho que Jesus fez, andando em terra e na cruz. Está em toda a concordância, em toda a harmonia. É uma coisa só. E eu quero mostrar um pouco disso para vocês. A oração começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como que Jesus viveu? Ele se submeteu completamente à vontade de Deus. Ele sempre habitou com Deus, sempre foi Deus, esteve sempre na eternidade, mas ele cumpriu o seja feita a sua vontade. E veio para estabelecer, para que o reino de Deus venha à terra, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E como que ele morreu? Aceitando a cumprir a vontade do Pai, aceitando no Getsemane, sofrendo, mas se submetendo. E aí a oração continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que isso se relaciona com a vida de Jesus? Porque ele se submeteu a uma vida simples. Mesmo sendo um rei, sendo o rei da eternidade, ele não tinha uma fartura, grande abundância, mesmo ele sendo o próprio pão, mas ele se contentava com o pão nosso de cada dia. Essa foi a vida dele. E na cruz, como que isso se relaciona com a cruz? Porque no momento que ele está indo para ser crucificado, ele não suporta levar a sua cruz e tem a ajuda de alguém. Então, assim como o pão sustenta a gente, essa ajuda que ele teve para carregar a cruz foi como se fosse o pão, sustentando ele ali naquele momento, pela providência de Deus. Assim como pela providência de Deus ele dá o pão, e pela providência de Deus ele sustentou Jesus até o fim, porque Jesus se submeteu. E aí a oração continua: perdoai as nossas ofensas, assim como tens perdoado assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Jesus, ele não pode falar perdoai as nossas ofensas, porque ele nunca pecou, mas ele sempre perdoou, assim ele viveu. Mas no momento da cruz era diferente, ele carregou o pecado de todo mundo, e ali ele intercedia por todos, e como se ele dissesse assim: perdoa-me, assim como eu perdoo eles. Porque foi isso que ele falou também. Quando ele estava sendo morto, ele olhou para as pessoas e clamou a Deus: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então ele estava intercedendo: perdoa-me, assim como eu os perdoo. E aí continua a oração: e não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como que isso se relaciona com a vida de Cristo? Ele não se desviou. A palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou.
Então ele não caiu em tentação na vida dele. E durante a crucificação, durante a morte dele, ele venceu a tentação, ele venceu a cruz, suportou, e ele não escolheu um caminho mais aliviado, um caminho mais tênue, mas ele suportou, nos livrando de todo o mal, para poder dizer, está consumado, vencendo o pecado em nós, vencendo a morte, vencendo o inferno, podendo dizer, está consumado. Amém. E a nossa vida tem que ser como Jesus ensinou a gente a orar. Assim como ele não só orava, ele não só falava essas palavras, mas ele viveu isso. E ele morreu vivendo essas palavras. A nossa vida também deve ser assim, se submetendo totalmente à vontade de Deus. Não só com palavras, mas com todo o nosso ser, em uma só concordância, com toda a nossa vida, totalmente alinhado nisso. E a oração, antes de tudo, é se aproximar de Deus. E a maneira como você ora, a maneira como você se aproxima de Deus, vai afetar a sua vida. Se você não coloca todo o seu ser, sua vida vai ser de um jeito. Agora, se quando você ora, você coloca todo o seu ser, em toda a verdade e sinceridade, com tudo que você pode, a sua vida vai ser afetada de outro modo. E a maneira que você vive vai revelar como você ora. A maneira como você vive vai revelar como você se aproxima de Deus. Como é a sua comunhão com Ele, se você realmente se submete. Porque uma coisa está ligada à outra. A oração, ela não tem que ser parte diferente da vida. Ela tem que ser reflexo da vida. Assim como Jesus refletiu a vida dele na oração. E a oração dele refletia a sua própria vida. Então a gente tem o seguinte, a maneira que você ora afeta a sua vida. E a maneira que você vive revela como você ora. E a oração de Jesus, como ele mostrou, apontava para a vida dele. Para que a gente viesse a copiar a vida dele. E a orar como ele e a viver como ele. Se submetendo completa e profundamente, da maneira mais intensa que você pode, à vontade de Deus. E se rendendo totalmente a Ele, não só em oração, mas em todo o seu caminhar e até a morte.